Para quem já veio, é um prazer contar com vocês aqui de novo, mais um ano, algumas caras conhecidas que a gente vê aqui já há muito tempo de encontro. Meu nome é Thales, eu sou aluno de doutorado da universidade aqui, trabalho na área de pesquisa com a cafeicultura e eu trabalhei muito tempo no meu mestrado com a utilização do polímero, que é o hidrogel, que vem surgindo aí agora no mercado cafeeiro. Não é uma tecnologia nova, não. Ele já é utilizado há muito tempo no eucalipto. A gente vê até reportagens falando a UFLA desenvolve produto e isso não é verdade. A gente não passa essa informação para os repórteres. Eles pegam isso de maneira e jogam na íntegra. Muitas vezes a gente recebe crítica por isso, porque eles falam que a gente está inventando um produto que já existe. E não é verdade. A gente está inserindo isso na cafeicultura, mas ele já é utilizado em larga escala no plantio de eucalipto, bem sucedido. Início de 2000. Isso. Início de 2000 começou a... O plantio de eucalipto hoje, praticamente quase todo, eles utilizam o hidrogel, exceto na época das águas, que aí não precisa, né? Mas como ele é plantado o ano inteiro, ele já é muito utilizado. Então, vamos lá, o cafeeiro ele é uma cultura perene. Então, quais são os primeiros passos que a gente tem que dar para estabelecer uma lavoura bem sucedida no campo, ao longo do tempo? Quais são as primeiras etapas? Plantio bem feito. Isso, exatamente. E o que a gente faz, o que a gente tem que fazer para estabelecer um plantio ideal? O primeiro passo. Análise de solo. Isso, uma análise de solo. Para que uma análise de solo? Para a gente corrigir alguma deficiência, um pH alto, uma acidez no solo. E por que isso é tão importante na cultura do café? Porque ele é uma cultura perene, então a gente espera produtividade aí na lavoura 20, 30 anos. E o plantio vai ser a época que você vai ter condição de corrigir a acidez no solo em profundidade. Porque o calcário, como a gente sabe, ele não desce. Se aplicado em cobertura, ele não desce. E se a gente passar uma grade pesada, a gente danifica as raízes cafeeiras. Então é um passo importantíssimo a gente fazer uma análise de solo para a gente corrigir nutrientes e fazer uma calagem bem feita. O próximo passo, qual que é? Depois que a gente fez o preparo da área. Exatamente. Escutei o senhor falando que é a escolha da muda. A gente tem que comprar uma muda sadia. A gente não pode levar uma muda doente para o campo, porque vai comprometer futuras safras. No início ela pode até ir bem, mas por exemplo, a gente compra uma muda que a gente não conhece o produtor. Ela pode vir com deficiência na raiz. A gente pode comprar uma cultivar achando que é ela e é outra. Acontece muito. E isso é comum no campo. Passando então, a gente fez o plantio na lavoura. Quais são os cuidados, os próximos cuidados que a gente tem que tomar? Em relação a... Aí começa tratos fitossanitários, controle de formiga, pragas, doenças. Com isso, a gente consegue estabelecer uma lavoura possivelmente bem adaptada no futuro. Só que tem uma coisa que a gente não controla, que é exatamente chuva. A não ser que a gente tenha disponibilidade de irrigar a área. Mas isso hoje está muito difícil conseguir outorga para água. E com isso, surgindo essa dificuldade de controle de água na lavoura, a gente teve a ideia aqui na universidade de começar trabalhos utilizando essa tecnologia para a cultura do café. Certo? Então eu vou mostrar passo a passo como que se utiliza o gel, como que se faz a mistura e posteriormente vou fazer um plantio no campo para os senhores estar acompanhando, certo? A gente trabalha com o gel aqui na universidade desde 2006, foi um trabalho realizado em casa de vegetação para viveiro, onde o pesquisador ele molhava o tubete no gel e punha e posteriormente irrigava. Só que era uma tecnologia até nova na época, que surgiu em torno de 2000, então não se conhecia muito bem o funcionamento do gel. E o que aconteceu? Quando molhava, o gel expandia, então a muda era jogada para fora do tubete. Com isso teve problema, aí o gel não foi bem sucedido. Passando ao longo do tempo, 2011, Leonardo, que é um colega nosso que foi orientado do professor Rubens, ele trabalhou com o gel em campo. Qual foi a ideia dele? A gente conhece a dosagem para eucalipto,
A gente não conhece a dosagem para café. Então ele testou várias doses e 2 métodos de aplicação, que seriam uma aplicação lateral à cova e uma aplicação na cova. Com isso, ele chegou na recomendação que a gente utiliza hoje dentro da universidade, que seria 1,5 kg do pozinho seco, que é esse pozinho aqui, ó, em 400 litros d'água. Vou passar aqui para os senhores verem. É um pozinho mesmo que a gente dilui em água. Com isso, depois de diluído, ele demora mais ou menos 40 minutos para ele hidratar. E depois a gente usa uma aplicação no campo de 1,5 litro da solução já hidratada. A gente não utiliza o gel hoje para plantio seco, aplicando o pó na cova e colocando a água em cima. Por quê? Os nossos solos ele é rico em óxido de ferro. E o óxido de ferro ele degrada a estrutura do polímero. Então ele compromete a absorção de água. Então isso não é interessante. A gente vê em resultados de pesquisa que a hidratação na cova ela não é eficiente. Já a aplicação da solução hidratada ela tem sido eficiente. Mas ela não foi eficiente pro eucalipto? Seca? É. Não sei, para te falar a verdade. No eucalipto é hidratada também. Que tem compartimento para o gel hidratado e sai junto com o tubete. Eu sei desse método. O método de plantio no eucalipto ele até é jogado na lateral, né? Vai o tubete e o compartimento do gel do lado. Nem é na cova. O plantio normal é esse mesmo. Não é? O plantio de eucalipto? O normal é. Faz assim. Se alguém souber, eu estiver falando alguma coisa e souber me complementar, pode ficar à vontade, gente. Então vamos lá, como que se dá a aplicação do gel? Ele é feito uma cova de maneira normal, não muda, não precisa ser feito uma cova mais funda, uma cova mais rasa, mais larga. É uma cova normal de plantio. A gente faz a mistura, igual eu falei, de 1,5 kg do pó, que é esse pozinho que está passando aí entre vocês, em 400 litros d'água, certo? Muitas vezes no campo ele é feito no próprio pulverizador e eles põem só uma mangueira do lado para ficar fácil colocar. E eles fazem uma baliza de 1,5 litro, parecida com essa aqui, ó, 1 litro de coca cortado. Eles enchem e jogam na cova, enche e joga na cova, certo? Logo em seguida a aplicação é feita 1,5 litro na cova, dessa maneira, uma cova convencional. A gente coloca a muda, aqui eu consegui só essa imagem, eu não tive a imagem da aplicação correta. Mas a aplicação correta, depois que a gente colocou, é interessante a gente misturar ele na terra. Porque se a gente colocar a muda dessa maneira, na hora que ele desidratar, vai criar um compartimento ali que não vai ter terra. Então surge um buraco e a muda fica sujeita a tombamento. Isso também foi observado em trabalhos realizados aqui. Então a maneira correta é misturar ele na terra, para ele virar um barro mesmo. Você abre, coloca a muda e posteriormente fecha com a terra, certo? Então essa é a aplicação do gel, o plantio é feito dessa maneira. Então quais são os benefícios da utilização do hidrogel? Ele garante um suprimento de água em um período de tempo maior. Eu não sei te falar, ainda não foi realizada essa pesquisa, de por exemplo, um veranico em 2013, por exemplo, que ficou 60 dias sem chover, ele não sabe se o gel ele degradou completamente em 20, 30, 40, 50 dias. A gente não sabe. A gente sabe que a partir do momento que choveu, ele já não estava lá mais presente para a planta. Mas teve um resultado bem interessante. Não foi satisfatório, mas foi bem interessante. Foi o seguinte. As parcelas foram plantadas em várias épocas. Começamos a plantar café em outubro e parando em março. Certo? O veranico foi muito grande, muito quente em março. As parcelas que a gente plantou em março, elas morreram 100%. As que eu colocava o gel, ainda ficou 2, 3 plantas. A gente sabe que não é satisfatório. Mas pelo menos ele conseguiu garantir alguma plantinha ali. Porque a gente sabe que plantar café também em março é muito tarde. Hoje em dia ninguém faz isso mais. Porque está sujeito aí a grandes períodos de estiagem e um replantio muito grande. O hidrogel ele ajuda a planta no desenvolvimento inicial. Isso eu consegui esse resultado com a minha pesquisa no mestrado, onde a gente teve um acréscimo de raiz de até 34% nos materiais onde a gente utilizava gel. A gente teve maior altura da planta e maior número de folhas em relação aos tratamentos onde não se utilizava o gel.
A gente também viu que em campo, esse próprio trabalho do Leonardo, a gente conseguia notar a diferença em campo quando ele plantou até 400 dias, 400 e alguns dias, eu não lembro exato quanto. Depois a lavoura ficou estabilizada. Mas lembrando, em 2011 a lavoura ela não passou por estresse hídrico, foi um período normal de chuva. Foi na região de Coqueiral que foi realizado esse experimento. E ele diminui a mortalidade em veranicos extensos, como eu falei. Lá até fevereiro teve uma mortalidade de planta maior nos tratamentos onde não se utilizou gel. Então ele ajuda a planta liberando água gradativamente num período maior de tempo. Ele tem essa funcionalidade. E outro resultado interessante até para a área de irrigação, os experimentos que são realizados nas casas de vegetações, eles são necessariamente precisam de irrigação constante, ou uma vez ou 2 vezes por semana. E nisso, ao final de 365 dias de experimento, quando foi desmontado para análise de raiz, a gente ainda conseguia observar grânulo do gel entrelaçado com as raízes. Ou seja, num suprimento de água, o período dele é muito extenso para a planta. Mas a gente pode, tipo assim, aumentar o período de irrigação. Por exemplo, a gente fazia segunda, quarta e sexta. No caso, se a gente for utilizar gel, a gente pode fazer segunda e sexta. Ou, tipo assim, terça e sexta, 2 dias na semana só. Isso é uma economia de água muito grande. Que é muito interessante pra gente hoje. Alguém tem alguma dúvida? Eu queria fazer só um comentário sobre uma observação do Suí. O meu irmão, Bom Sucesso, plantou o café e utilizou o gel. E curiosamente houve muito tombamento. Aí ele pensou que fosse a qualidade da muda, então é a forma com que foi aplicado. A forma que foi aplicada. A forma eu vou Deu mostrar. muito tombamento. Exatamente. As mudas elas tombavam até no vaso. Que é em casa de vegetação fechada, a gente ia irrigar, na hora que a água batia assim, como o gel estava desidratado, fazia um buraco. Aí ficava um buraco assim, parecia um olho de formiga. Bem no pezinho do café. Aí a gente conversando falou, então o método de aplicação está errado. A gente tem que estudar um outro método de aplicação. Que aí foi que surgiu essa ideia. Na hora que a gente mistura ele ali no barro, ele já as mudas já não Você tomam. vai ter uma mistura homogênea, né? E que Com a planta vai isso. estar toda protegida. Ele fica num barro ali, não vai ter só o gel, ele desidratou, a planta não vai ter mais suporte, vai ter terra também misturada no gel. Então, uma observação bem importante. Aí, uma dessa, o produtor pode ficar com raiva, mas é o próprio erro dele. Mas com isso a gente aprende, com os erros. Exatamente. Mais algum Esse polímero é fabricado aqui no nosso país ou ele é importado? Nossa, eu sei que... Não tem nenhum representante da empresa aqui não. Tem. Lá tem no Lá estande lá. em cima tem a Hidroplan EB. Ela tá ali do lado da LS Tratores. No plantio lá aplica. Depois a mistura feita manual? Você tem Com a mão. tem um Joga plantio só, grande aí, Então, vai dar a benefício do gel na época do ano. depende tá da plantando, época né? que estiver Isso. plantando também. Né? Tem que ser manual, né? eles estão tentando desenvolver, até essa própria empresa. Eles já tem matraca, onde, tipo assim, ela dá um estalo, na hora que você aperta, ela faz assim, tec. Aí já caiu tanto certo. O canto do eucalipto põe de lado. Põe de lado. O café é para misturar. Se for um plantio grande, Já complica. é meio complicado. É complicado, mas também uma pessoa com um trator, ela vai andando. Porque é bem rápido. Explicar para o senhor, a gente coloca numa caixa d'água no trator, liga uma mangueira nela e vai com essa aqui. Essa é uma baliza, assim, 1 litro de coca. Aí o trator aberto, você jogou, colocou na cova. Pode ir uma pessoa na frente só jogando. E as outras vêm falo pra pra misturar. misturar. Mas a mistura é bem rápida. A gente vai mostrar ali. Não precisa ficar misturando, fazendo aquela massa não. É só misturar ela aí mais ou menos com a própria terra. Depois você abre e ela já fica... Senão depois faz o que você falou lá. Isso, de se não ficar bem todo- misturado, ocorre esse problema. Aqui eu fiz uma demonstração, o ano passado, se alguém teve no stand, eu também estava apresentando sobre o polímero. Só que a gente tinha feito uma mistura num becker. E quando a gente misturar o polímero no becker, a gente põe 1 ou 2 gramas num litro. É muito pouco, então a gente punha mais e ele ficava bem viscoso. Aí esse ano eu resolvi fazer da seguinte maneira, eu coloquei mais água e fiz ele na dosagem ideal que a gente vai aplicar no campo. Então ele tem essa textura. Ele não é tóxico, pode passar aqui, pode enfiar a mão dentro da caixa para vocês verem. Aqui ele
ele é bem viscoso, ele é aplicado nessa concentração. Então, porque o ano passado a gente colocava ele num becker, ele ficava bem mais consistente. E ele é feito nessa aplicação, nessa consistência. Ele não tem cheiro, ele é composto apenas carbono, oxigênio e hidrogênio. É carbono, oxigênio e hidrogênio. Ele é um derivado de petróleo, mas ele não é tóxico. Certo? Pessoal, vamos chegar aqui atrás, eu vou fazer um plantio aqui rapidinho, só para vocês verem como que é feito. Aqui tem 100 litros, tem 270. 375. Só isso aí dá para fazer isso? Dá. 370. É porque é 1,5 kg em 400 litros. É bem pouco, gira em torno de R$500 por hectare. Se você for fazer o preço por muda, sai 8 a 10 centavos. Você comprando muda de 45 centavos, é um retorno de você garantir ela ali no campo bem bacana, né? Bem melhor do que replantar. Mais barato, né? Então vamos chegar aqui, pessoal. Alguém Aqui quer plantar? A cova aqui eu vou fazer um plantio, depois se alguém quiser plantar, o plantio é normal. Abriu a cova, colocou o gel, tá vendo? O gel fica ali, corta o fundo do saquinho normal, corta a lateral. Facão aí, tá Faz a mistura aqui, a gente mistura a terra aqui, ó, rapidinho. Misturou a terra, viu? Virou um barro. Aí você abre, coloca aqui, dá uma chegadinha de terra e faz o plantio normal. Aperta aqui nos lados para não ficar folha. Faz o plantio normal, tá vendo? Não é demorado. A gente não tem que fazer aquele barro muito misturado, é só misturar ali mesmo. Alguém quer mexer com o gel, fazer um plantio para ver? Vai sujar as mãos. Depois a gente tem uma caixa d'água para lavar ali. Se alguém quiser. Você quer plantar? Vai, Você aprende já. Quer plantar? Pode vai lá, toma na É bom massa. que você aprende. Vai lá, eu te ajudo. Vai, rapaz. Vamos lá. Você tem que cortar o Ainda a fio gente da também não oficina em fez dois esse estudo, a dedos. gente fez Aí você o corta estudo o fundo da no muda. exato momento do plantio. A gente está até com essa ideia. Aí Porque tem você vários dedo. tipos de gel. A gente pode usar o gel. Aí O agora gel você ele pode ser utilizado, tem vários tipos. Tem várias granulometrias. Opa! Esparinhado. Para aí, Bruno. Para aí que eu vou pegar. E só tem a habilidade de reter ali por mais tempo, mas tipo assim, 2 dias. Só para uma irrigação de salvamento. Eu usei um para irrigar lá. Falei que eu ia te filmar, não falei? Isso. É bem pouquinho também, né? Planta aí, Bruno. A água, né? Nós não A água vamos fica meio geladinha. mandar a sua foto pro Japão falando que nós temos planta. Aí misturou. misturou. Aí agora só abre o buraquinho e pode pôr. Não, mas faz aquele anão mesmo. É anão, é. Até o momento. ela na palma da mão. Você desmanchou. Mas tá bom. A muda essas mudas estavam abandonadas no viveiro, ainda consegui salvar elas para mostrar aqui para vocês. Perto do lado. Então o estado da muda não está muito ideal para o plantio não. É só para ilustrar mesmo. Aí, Bruno, ano que vem você já pode plantar. Isso aí aqui no momento do plantio você fez um erro, eu vou te corrigir. Você nunca aperta em cima, você sempre aperta de lado. Porque se você apertar em cima, você comprime a raiz, certo? Desmancha o torrão. Então quando você for apertar, você sempre aperta assim de lado. Certinho? É pra você também, irmão. Sei que sim.